Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, eu queria primeiramente agradecer a todos que se inscreveram no canal Cristo Salva e dizer que para mim é uma satisfação muito grande saber que eu estou se alimentando da palavra e também poder estar dando essa palavra, esse alimento espiritual para você. Para mim eu fico muito feliz por isso e eu desejo a cada um chuva de bênçãos na vida de vocês, que Deus possa abençoar ainda mais. Amém? Meu muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Meus amados, vamos meditar na palavra hoje. A palavra do Evangelho do Apóstolo João, capítulo 14, do versos 1 ao versos 7. Amém? Todos, quem tiver Bíblia, abra sua Bíblia, acompanhe. Quem não tiver também, vai ouvir a palavra do mesmo jeito para a nossa edificação espiritual. Amém? A palavra de Deus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora conheceis e o tendes visto. Amém? Até aqui só. Meus amados irmãos, esse é um capítulo, é um versículo muito conhecido, onde Jesus, ele dá as últimas instruções aos seus discípulos. As últimas instruções que são passadas para eles em comunhão. Eles têm uma reunião com Jesus, Jesus chama, e ali ele dá ordenância, falando que após sua partida, que ele ia partir daqui, ele não ia ficar mais aqui na terra. E aí, meus amados irmãos, nesse capítulo e versos, Jesus, a gente pode ver que Jesus, ele vai confortando seus discípulos. Antes de sua partida, todos estavam preocupados e temerosos. E o mestre, que era Jesus, ele anunciava aqui nesse capítulo as últimas instruções. Então, nesse primeiro verso, ele fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ele está falando, olha, para nós hoje, ele fala para mim e para você, assim como falou para os discípulos: tenha calma, não se desespere, não se turbe o vosso coração. Então Jesus aqui ele está consolando os discípulos. Os discípulos estavam preocupados, porque brevemente Jesus ele ia partir. Assim como eu, como você, para os dias de hoje. Nós estamos aqui, meus amados, mas nós vamos um dia para a morada celestial. Então, aqui, Jesus ele vai mais além. Ele diz, olha, credes em Deus, crede também em mim. Então, se você credes em Deus, você crê em mim também. Então, essa segurança que Jesus ele dá aqui, ele fala com uma altivez, dizendo, olha, se você crê em Deus, crede também em mim. Olha a segurança. É Jesus falando comigo, com você.
Se a gente tem Jesus, a gente vai ter que temer ao quê? Vai temer o quê aqui na terra, meu irmão? Isso aqui para nós é a batalha também do dia a dia, do cotidiano, porque nós estamos aqui, na realidade, é uma passagem, assim como Jesus e seus discípulos passaram, meus amados. Mas Jesus ele vai instruindo, ele vai aqui no 2 e diz, olha, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Então, Jesus, ele vai também mais além. Ele vai dizendo, olha, eu estou indo, mas para cada um de vocês, eu vou guardar um lugar. E a morada celestial. É a morada da eternidade. A morada eterna. Voltando para o dia de hoje, meus amados. Jesus, ele nos instrui a seguir o caminho dele para garantir essa morada. Ele já foi. Mas ele diz, olha, vocês vão ficar aí, eu estou indo, mas eu vou garantir a morada de cada um. Então, Jesus, ele vem aqui falando para eles, olha, calma, eu estou com vocês. Mas é importante seguir o caminho. Para chegar nessa morada, há uma caminhada. Então, no 3 aqui, ele fala, se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então ele fala, ó, se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então ele está garantindo que ele vem. Ele vem, mas ele vem, ele vai voltar, mas ele já garantiu o lugar para mim e para você. Se você faz parte dessa família de Jesus, que é a qual você crê em Jesus, Jesus já tem guardado sua morada, tem guardado a minha. Ele garante isso, ele está falando aqui. Então, meus amados irmãos, a palavra fala, aqui no 4, diz, mesmo vós sabendo para onde vou, e conheceis o caminho. Então isso aqui Jesus está dizendo, ó, mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Ele está dizendo, olha, vocês estão sabendo para onde eu vou. Estão conhecendo, mas não é só conhecer que eu vou partir daqui, vou morar com o pai. Não é só isso. Eu, onde vou, conheceis o caminho. Então ele está dizendo, olha, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Ele disse, ó, eu estou indo, mas vocês têm que conhecer o caminho. Então, há uma importância grande do cristão para hoje. Não basta só saber que existe Cristo. Não basta só saber que existe um Cristo que salva. Não basta só isso. Ele fala aqui, ó, conheceis o caminho. Então, é importante a gente conhecer essa caminhada cristã, para que a gente chegue até a nossa morada celestial. É o que Jesus está falando aqui. Ele faz um alerta para mim e para você. Então, no 5 aqui, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Aí ele fala, ele responde a Tomé. Tomé aqui, ele estava fazendo uma pergunta que muitas pessoas nos dias de hoje perguntam.
E aí? Eu morri, vou morrer, e aí? Nós vamos para onde? A palavra de Deus, ela nos ensina para onde a gente vai. Aqui a palavra de Deus, ela é um ensinamento aqui na terra para a vida espiritual. Então ele pergunta, ele tem essa dúvida, e Jesus ele responde. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele está dizendo, dizendo para Tomé, ele diz, eu sou o caminho, porque Tomé ele ficou preocupado, porque ele achava, talvez, eu estou só aqui formalizando uma comparação, não tem na Bíblia, mas eu acho que Tomé ele pensava assim, com esse caminho a gente vai andar por onde, né? Talvez poderia ser até isso, ele trazendo para o lado espiritual, né? Ele ficou duvidoso, né? Ficou duvidoso. Então ele perguntou qual é o caminho. E Jesus ele vai e responde. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele ensina aqui a Tomé que ele é o caminho. Ele é a verdade. Quando ele fala caminho é que a gente deve seguir. Caminho a gente deve seguir. E a verdade é o quê? Os ensinamentos. É a Bíblia, é a palavra. E a vida. Quando se tem palavra, tem vida. Tem o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então Jesus, quando trabalha na vida do homem, ele trabalha por completo. Então a gente tem que entender isso aqui. E que ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem outro intermediário, intercessor entre o homem e Deus, se não for Jesus Cristo de Nazaré. Não tem. Então é importante a gente saber disso aí. Que a gente tem que seguir a Cristo, a Jesus Cristo de Nazaré. O único caminho é Ele, o intercessor é Ele. O que a gente pode pedir a Deus é em nome de Jesus. Então a gente tem que ter esse entendimento. Então ele diz aqui no 7, para terminar, né, a conclusão, ele fala, se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora conheceis e os tendes visto. Ou seja, se nós conhecer a Jesus, nós estamos conhecendo o Pai, que é Deus. Então ele deixa essa instrução aos discípulos, assim como para nós no dia de hoje. Que se a gente conhecer Jesus, a gente conhece o Pai. E quando a gente conhece o Pai, conhece Jesus, conhece o Pai, e ele fala mais ainda, e conheceis e o tendes visto, porque a gente começa a ter uma intimidade. Quando a gente conhece Jesus, a gente conhece a Deus, Jesus é o intercessor, há uma mudança. Então essa mudança, só quem faz é o Espírito Santo de Deus. É quando você reconhece e conhece Cristo. Então você vai seguir o caminho dele. Então, meus amados, esse capítulo, esse versículo, Jesus, ele vem trazendo para os discípulos que o Espírito Santo, ele anuncia, é o Consolador, e vai afirmando que o único caminho para Deus é a verdade e a vida. Ele, nesse capítulo, nesse versículo, ele estava preparando os discípulos para a sua ausência, dando coragem a manter a fé, e que eles deviam guardar os mandamentos, o que resultaria na morada da
Trindade neles: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Jesus ele estava mostrando tudo isso para eles, assim como mostra para mim, mostra para você através dessa palavra. Jesus ele relata conforto aos seus discípulos antes da crucificação. Isso aqui foi antes. Houve uma comunhão, houve para os dias de hoje uma reunião, como eu bem falei. Ele falou, pedindo a eles que não se perturbassem, porque ele ia para o Pai. Mas ele garantiu a mim, a você e os discípulos que ele vai preparar um lugar para mim e para você na casa do Pai. E Jesus vai mais além e ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Declarando que ninguém vai ao Pai senão por ele. Então devemos ter essa coragem desses discípulos para seguir o caminho, para garantir a nossa morada celestial. Amém? Só até aqui. Quero agradecer mais uma vez a todos que estão inscritos no canal. E a paz do Senhor Jesus e até o próximo encontro.